Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e, é claro, repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão. Antes de mais nada, mais uma vez aqui queria te desejar aí um Feliz Natal, que você, sua família, tenha um dia abençoado. E agora vamos falar aí do melhor assunto do mundo, que é o nosso Vascão, né, família vascaína? Aquela situação, né, todo vascaíno se recorda, é claro. Vou dar um presente de Natal pra torcida do Vasco, Eurico Miranda, né? E aí quem chega foi o escudeiro. Era uma brincadeira. Foi uma brincadeira aquilo ali de mau gosto, né, família vascaína? Mas ontem à noite aí, ali na véspera de Natal, surgiu uma informação muito interessante, né? Que o Vasco estaria aí para comprar o goleiro Ivan, que pertence ao Corinthians. Na minha opinião, seria aí um excelente presente de Natal. E aí, família vascaína, eu queria fazer aqui nesse vídeo de hoje um recordar e viver. Edmundo acabou com você. Queria trazer a opinião aqui do Veloso, do Zé Elias e também do Chico Garcia, do Jogo Aberto, naquele período ali que o Corinthians estava para contratar o Ivan. Isso tem um ano aí, mais ou menos. E aí, eles vão falar aí das características do Ivan, elogiar o goleiro, se ele era assim um reforço importante naquela época. Quero trazer essa informação aqui pra gente debater aí de vascaíno pra vascaíno. Na minha opinião, um excelente presente de Natal. Antes, preciso falar aqui de algumas situações que estão acontecendo aí no Vasco. O Vasco que tem aí ainda algumas posições para contratar, né? O lateral direito aí é uma função muito importante que hoje o Vasco não tem ali no elenco. Tá contando, por exemplo, nesse jogo treino agora que o Vasco ganhou de 6-0, o time titular, o Paulinho da base, que jogou por ali. É um jogador que todo mundo tá falando que tem muito potencial, mas como o próprio Paulo Brax disse que ele ia no mercado contratar um lateral direito, porque o Paulinho é um projeto futuro. E tá aqui, família vascaína, a última informação é que o Vasco vinha negociando aí com o Igor Silva, que joga no futebol francês, ele pertence ao Lorient da França, e o time tá pedindo aí 4 milhões de euros para liberar esse jogador aí. É um bom valor, é mais um jogador que eu não conheço, família vascaína. Eu acho difícil, cara, algum vascaíno conhecer aí um jogador que joga no Lorient da França, mas se alguém aí que conhecer, coloca aí as características e se o Vasco estaria fazendo aí, trazendo um bom reforço para uma função que há muito tempo aí o Vasco não tem um lateral bom ali direito. E o esquerdo também, né, família vascaína, mas agora contratou aí o Piton. Outra situação que aconteceu ontem à noite, família vascaína, é que o volante Lorenzo Faravalli, é isso mesmo aí, do Independente Del Valle, teria sido oferecido ao Vasco, né? Também não conheço, família vascaína, esse volante aqui. Talvez possa ser um jogador interessante, não sei se era titular, né, mas foi o time campeão da Sul-Americana agora em cima do São Paulo. O próprio Botafogo também estava para contratar um zagueiro do Independente Del Valle. Sempre tem bons jogadores lá no Independente Del Valle, mas eu não conheço. É difícil, né, cara, ter tempo assim pra gente acompanhar o mercado sul-americano. A gente fica mais focado aqui, vendo os jogos do futebol brasileiro, mas é mais um nome aí que surge como possibilidade pro Vasco contratar. Vamos ver aí o que acontece nesses próximos dias, se é um jogador interessante, se o Barbieri se encaixa, se o Vasco tem interesse nesse jogador, a gente vai saber aí nos próximos dias, família vascaína. Mas como eu vinha falando aqui, essa situação aí do presente de Natal ficou muito marcado aí pra nós, torcedores do Vasco. Eu tava acompanhando alguns grupos no WhatsApp falando exatamente isso. Pô, que diferença, né, cara? Antigamente o presente de Natal era o escudeiro, agora pode ser o Ivan. E realmente aí seria um excelente presente de Natal, família vascaína. O Vasco que até o momento contratou o Pedro Raul, o De Luca, o Léo e o Piton. O Piton não foi anunciado de forma oficial, mas cravam aí o acerto. Na minha opinião, se o Vasco acertar com o Ivan, seria aí talvez a segunda melhor contratação. Essa é a minha opinião. Primeiro o Pedro Raul, segundo o Ivan, porque acho o Ivan um goleiraço, gosto muito. Alguns podem até dizer assim, Thiago, mas ele não teve uma temporada de titular em um grande clube. Ele, se destacou muito na Ponte Preta, mas foi pro Corinthians e não teve sequência, porque lá o goleiro titular é o Cássio. Mas mesmo assim, é um goleiro que eu acho que passa muita confiança
de muita qualidade, de muito recurso, e acho que o Vasco estaria fazendo aí uma grande contratação. Nessas contratações que o Vasco fez aí, eu acho que seria a segunda melhor, na minha opinião. Os termos do negócio, família vascaína, foi noticiado ontem, né, pelo jornalista Carlos Cereto, que seria o seguinte, né? O Corinthians decidiu aí a compra em definitivo do Yuri Alberto, e aí vai pra lá o Duqueiroz e o Robert Renan. E aí o Ivan seria vendido para o Vasco da Gama e o Mantuan ficaria lá no Zenit até o meio do ano. E o Jorge Nicola hoje trouxe a seguinte informação, que o valor do Ivan, o Vasco deve pagar aí pelo Ivan, é de 10 milhões de reais aí pelo goleiro, que também tem uma outra proposta de um clube brasileiro, mas eu espero aí que o Vasco possa acertar sim com o Ivan. E aí vamos fazer o que eu falei aqui no início do vídeo, né? O recordar é viver. Edmundo acabou com você. Vamos ver aí a opinião do Veloso, do Zé Elias, do Chico Garcia sobre o Ivan, possível goleiro do Vasco aí em 2023. Vou passar aqui, quero o seu comentário aí sobre o Ivan. Se liga só. Tem interesse no goleiro Ivan da Ponte Preta. Chico, mas precisa do Ivan? Já tem o Donelli aí que poderia ter uma sequência, contratou o Carlos Miguel do Inter, o gigante de 2,2 metros, que também tem nessa faixa etária, 19, 20 anos. Vai utilizar quando esses jogadores? Quando você tem um titular de 34 e um reserva de 19, de novo, é muito difícil que esse cara tire o titular da titularidade, com perdão da redundância. Agora, quando você contrata um jogador numa faixa intermediária, com um potencial como tem o Ivan, a sombra é maior. A sombra é maior. O Ivan tem 24 anos, desde que surgiu sempre foi tratado como fenômeno, já foi convocado para a seleção de base e seleção principal, é cotado nos clubes da Europa, inclusive, há muito tempo, e a Ponte Preta sempre tentou segurar, porque sabe que pode fazer um grande negócio com o seu principal ativo, que é justamente o goleiro Ivan. Ele sofreu uma lesão em 2020, em outubro, se não me engano. Ficou 8 meses de fora. Isso atrapalhou bastante a temporada 21 dele. Ele ainda voltou, jogou algumas partidas com a Ponte Preta na Série B. E ainda assim conseguiu colaborar. É um jogador que, apesar que além da idade, né, ele tem um grande potencial de mercado. E o Corinthians sabe que no Ivan pode, com 24 anos, fazer essa espera. Ele pode fazer a sombra para o Cássio atualmente, na temporada vigente, e pode ainda assim esperar o Cássio encerrar a sua trajetória no Corinthians, ou daqui a pouco se despedir do Corinthians para jogar outro clube, não sabemos. Mas quando o Cássio deixar de ser o goleiro ídolo do clube, quando ele encerrar o seu ciclo, e isso é muito difícil de fazer, o Corinthians vai ter trabalho para encerrar esse ciclo do Cássio, ou ele vai encerrar por conta própria, enfim. Isso vai ser um problema a ser resolvido ali na frente. Mas quando isso acontecer, você precisa ter um cara pronto para assumir a vaga deixada pelo Cássio. E não será fácil, nem um pouco, substituir o Cássio. Então você precisa de um cara muito pronto, muito preparado para assumir essa função e essa cobrança, né, que vai existir. O Ivan me parece ser o cara. E aí uma opinião, obviamente, né? Por tudo que eu já vi do Ivan, por tudo que das referências, por todo o histórico dele, me parece um cara que tem esse perfil, que preenche esses requisitos, de ser um cara que vai fazer essa transição e também, por que não, disputar a titularidade em algum momento, se, obviamente, a comissão técnica se entender, né? Eu acho que aumenta sim, Dani. O Ivan é um bom jogador, já foi preterido aí por outros grandes clubes, né? Até, se não me engano, foi para a seleção brasileira, tem um histórico aí já por passagem de seleções de base. Eu acho que é um bom jogador, sim. Eu acho que coloca um peso não, né? Coloca uma sombra aí no caso que até então não tinha. O menino da base, Matheus, é um bom goleiro, mas aí depende muito do que vai acontecer com o Corinthians. Mas entra naquilo, Dani, que todos os grandes clubes, quando vão disputar torneios grandes, né? Por exemplo, Campeonato Brasileiro, Libertadores, e tem condição financeira de fazer as contratações, eles abrem mão dos meninos, né? Então, por exemplo, o Matheus, que até então, ano passado, precisou jogar quando o Cássio estava mal, quando foi suspenso, ele jogou. Agora que existe a possibilidade de você contratar um novo goleiro, ele passa a ser o terceiro goleiro. E aí eu discordo um pouquinho, aí eu entro na questão do jogador. Já que eu vou ser o terceiro goleiro, bate na porta lá do Duílio, fala, Duílio, tá bom, então me empresta para eu poder ganhar experiência e voltar daqui a um ano melhor do que eu estou nesse momento. Aí entra a questão do empresário do Matheus para pleitear aí uma experiência fora do Corinthians, caso realmente de fato o Corinthians contrate o goleiro da Ponte, o Ivan, porque aí os espaços, né, e os jogos que ele poderia atuar praticamente serão nulos, né? Não vai poder jogar em nenhum jogo, porque fatalmente o Ivan vai ser o reserva imediato do Cássio. Então tem essas duas vertentes, vamos dizer assim, né, Dani? O menino que fecha uma porta e a possibilidade do staff reconhecer a chance de ele poder sair, tomar umas pancadas, fazer bons campeonatos aí em outras equipes e voltar ao Corinthians valorizado. E aí, quem sabe, possa receber uma nova chance, porque já passaram vários goleiros, né, dessa forma. Sim. O próprio Walter, que hoje se encontra no Cuiabá,
também faltou um pouquinho de querer mais, né? Porque ele era bom jogador. Ele poderia ter aproveitado a saída do Danilo Fernandes para ver, opa, o Danilo saiu, conseguiu construir uma carreira, conseguiu ser reconhecido no cenário nacional, eu também posso fazer isso. Uma pena que ele não saiu. Quando ele teve a oportunidade de sair, o Cássio, e já estava tudo certo com o São Paulo, ele teve uma lesão muito séria, né? Muito grave, e aí não foi. Então eu só espero que isso não aconteça com o Matheus, que ele possa jogar. E a do Ivan, sem dúvida alguma, é uma pressãozinha em cima do Cássio. Um goleiro que já foi convocado para a seleção brasileira. E o Corinthians está trazendo um goleiro, porque muitas vezes é muito difícil um time como o Corinthians, e principalmente que tem um goleiro como o Cássio, que é, sem dúvida, se não é o maior, é um dos maiores da história do Corinthians, e você não tiver um substituto ou ter que recorrer à base para substituir um goleiro como esse. Então, para mim, a atitude do Corinthians é certeira. Você traz um goleiro que já tem uma bagagem, ele já jogou vários campeonatos, brasileiro, enfim, ele já tem uma experiência que ele sabe que ele não chega para ser titular, mas que ele pode ser titular. Então ele chega entusiasmado com essa condição dessa contratação, chegar num clube como o Corinthians, ele tem só 24 anos, o Cássio acabou de renovar por mais 2 anos, mas o Cássio nas últimas temporadas vem sendo um goleiro irregular, de altos e baixos, né? E isso cria uma dúvida na diretoria. Então o Cássio já com 34 anos, o Cássio é um goleiro grande, pesado, que ele tem que estar bem fisicamente. Talvez esse seja o motivo até da oscilação do Cássio. E também a falta de uma concorrência, né? E o Ivan traz tudo isso. É jovem, tem 1,94 m, tem uma estatura muito boa, é ágil, já é um goleiro experimentado, um goleiro que já foi para a seleção brasileira. Então o Cássio vai sentir que tem alguém que pode entrar no lugar dele. Isso é bom. Essa competição interna faz com que o titular normalmente cresça muito. Então é bom para o Cássio. E o Cássio tem 2 anos de contrato. Se lá na frente ele ainda estiver deixando alguma dúvida, o Ivan vai estar pronto para assumir o lugar do Cássio. Eu acho que o Corinthians pensa bem nessa contratação, já tem um goleiro pronto para jogar. É isso, né, família vascaína? Todos esses comentários aí que eu trouxe aqui no canal sobre o Ivan tem em torno aí de 11 meses a 1 ano. Então eu concordo com todos eles. Um goleiro que foi contratado para fazer sombra no Cássio. O Cássio é um grande goleiro e até mesmo ali, o Cássio saindo, ele assumir a vaga de titular do Corinthians. Então eu acho que hoje, nesse momento, ele tem 25 anos. Seria aí uma grande aquisição para o Vasco da Gama. O Ivan é muito bom goleiro. Eu gosto muito do Ivan. Eu acho que aquele ditado, né, que todo mundo fala aí, eu acho que faz total sentido. Todo grande time começa por um bom goleiro. Eu acho que o Vasco estaria dando um passo aí importante contratando o Ivan do Corinthians. Família Vascaína, mas quero saber a sua opinião pra gente trocar aquela ideia aqui. Família Vascaína, de vascaíno para vascaíno. Vou ficando por aqui, tamo junto. E é muito bom ser Vasco.